Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como entender a teoria do circuito backlight através da topologia. E como exemplo, eu peguei um iPhone 6 com defeito no backlight. Portanto, nós vamos entender a teoria e depois vamos para a prática para compreender de forma total como funciona o circuito de backlight. Tá? O que é uma topologia? É o circuito mínimo ao qual foi projetado para alguma função funcional. Então, a nossa topologia para poder estudar os iPhone 6 do seu circuito backlight chama-se Step Up ou circuito elevador. Então, como que acontece? Para ficar claro o nosso estudo, eu vou fazer a seguinte condição: DC in menor que DC out. Então, diante dessa condição, a gente já entende qual que é o propósito do circuito Step Up. Nível de tensão menor que o nível de tensão de saída, que é maior. Beleza? Aqui a gente tem alguns elementos: fonte, a bobina ou indutor, o transistor MOSFET, um diodo, um capacitor e uma carga. No caso que eu coloquei um LED para simular o nosso estudo aqui, o backlight. Qual que é a função do backlight? Alimentar a barra de LEDs que fica atrás do display. No circuito Step Up, o elemento mais importante é o indutor. Tá? A gente vai entender por que o indutor é mais importante na sequência. Tá? Para que esse circuito funcione e que siga esse propósito aqui, essa condição, a gente vai estudar alguns casos. Tá? Então, o primeiro caso é a saturação do transistor. Antes de eu continuar, para ficar mais claro, o circuito Step Up nada mais é que uma fonte chaveada. Sendo esse circuito uma fonte chaveada, a gente precisa ter um elemento chaveador. No nosso caso, é o nosso MOSFET. Então, o MOSFET, aqui tem uma letra S, significando switch, que do inglês vem chave. Por que a gente coloca o MOSFET como chave? Porque ele pode trabalhar, e na maioria dos casos ele trabalha como elemento chaveador. Ele corta e satura, abre e fecha, conduz e não conduz. Beleza? Então, primeiro caso, primeira ideia para a gente entender bem aqui, vamos entender no caso da saturação para poder compreender o circuito. Então, quando o MOSFET está em saturação, ele está como o quê? Ele está com uma chave fechada. Quando ele está com a chave fechada, circula a tensão e ele passa pelo indutor e cria um campo magnético, certo? Segundo caso, corte. Então, o MOSFET vai, quando ele entra em corte, a gente subentende-se que ele é chave aberta. Quando o MOSFET está em corte, esse campo magnético ele se contrai e ele descarrega no anodo desse diodo. Tá? Ao passo que ele descarrega a tensão que acumulou aqui em forma de campo magnético, ele se soma. Vamos colocar aqui 4 volts, vamos simular a tensão da bateria. 4 volts soma-se com essa tensão que foi criada aqui através do campo magnético e aqui, por fim, a gente tem a tensão de saída elevada. No caso, 20 a 25 volts, que é o caso do circuito do backlight. Tá? Então, para facilitar, eu vou resumir aqui novamente. Então, a gente tem um nível de tensão para poder o circuito trabalhar. O elemento chaveador, nosso MOSFET, ele corta e satura numa dada frequência de chaveamento. Ou seja, ele satura e corta em milhares ou às vezes milhões de vezes por segundo. Isso induz o nosso indutor, a nossa bobina, a criar um campo magnético e ele contrai quando ele está no estado de corte, soma-se a tensão da fonte e a gente tem uma tensão elevada na saída. É claro que o capacitor aqui
além de ele funcionar como filtro, ele também funciona como elemento de armazenamento. Então, se eu tiro o capacitor daqui, nosso circuito não vai ter o nível de tensão de saída. Tá? Então, o capacitor é um elemento muito importante. Beleza, galera? Então é assim que funciona basicamente o circuito elevador. Tá? O nosso MOSFET ele é controlado por uma fonte, por um elemento de controle externo. Tá? No nosso caso aqui, a gente podia colocar uma chave abre e fecha para simular o circuito step-up. No caso aqui, quando a gente estudar logo mais aqui o circuito do iPhone, do circuito backlight, a gente vai entender que esse elemento de controle aqui está intimamente ao controle de brilho que vai lá para o display. Ora ele está o brilho no máximo, ora está no mínimo. Tá? Galera, a gente entendido esse circuito aqui, se a gente entendeu bem esse circuito, fica fácil entender o circuito do backlight do iPhone 6 e qualquer circuito de backlight que tenha a propósito de iluminar tensões no LED do display. Tá? Então vamos lá, vamos espelhar aqui para ficar mais fácil. Então, onde que está o nosso indutor? Então, o indutor está aqui. Diodo está aqui. Capacitor. É claro que a topologia, como eu falei para vocês, é o circuito mais simples. Aqui eu coloquei fielmente como está lá no esquema elétrico. Então eu tenho aqui esse banco de capacitores aqui na saída do nosso backlight. Tá? Então aqui estão nossos capacitores de saída. Tá? No caso LED está aqui. Então aqui a gente está vendo a nossa tela, o LCD. Tá? Fica atrás da barra de LED. Se você desmontar qualquer LCD que tenha como princípio o backlight de funcionamento, o princípio de funcionamento através de backlight, a gente vai ver que lá atrás tem várias barras de LED. Então a nossa tensão mais alta vai entrar lá nessa barra de LED. A nossa fonte aqui no caso do iPhone é a PPVCC Main, que ela está bem aqui. Tá? Então tomar muito cuidado com esses capacitores aqui de entrada e de saída, eles são para propósitos diferentes. Tá? Então esses capacitores aqui, eles são filtros lá da PPVCB para entrar aqui no nosso CI uma tensão mais pura possível. Esses capacitores, além de filtros, eles são responsáveis por manter a tensão de saída estabilizada. Então essa tensão ela não pode variar mais do que 20 e 25 volts. Tá? Isso a gente contando que o LED, a nossa barra de LED esteja em perfeito funcionamento. Beleza? Tá, e agora, onde que está o MOSFET? O que faz a gente ter uma fonte chaveada, que é o elemento chaveador. Nosso MOSFET, ele está aqui dentro. Então, ele está aqui dentro do circuito integrado. Tá? Beleza, galera? Então, nosso MOSFET está aí dentro do circuito integrado. Tá? Então, perceba que todos os elementos que a gente vê aqui na topologia, elas se encontram aqui no nosso circuito backlight do iPhone 6. Porque, como eu disse, a topologia é o circuito mais simples ao qual foi projetado por uma função. No caso, a função aqui, step up, vai ser empregada para quê? Para levar uma tensão para iluminar a barra de LED do display. Beleza? Então vamos lá. Para a gente entender o funcionamento aqui, a gente vai aplicar aqui. Então não muda em nada o funcionamento daqui para cá. Tá? Exceto que por aqui a gente tem mais controle, evidentemente. Então vamos lá. O nosso indutor, que é o nosso foco das atenções aqui, é o cara que vai criar um campo magnético na sua saturação. No corte, esse campo contrai, converte em tensão, que soma-se com a PPVC main. Portanto, a gente vai ter aqui na saída um maisão, uma tensão mais elevada. Beleza? Aqui na PPVC main, como eu já falei, a gente tem os capacitores de filtro.
para poder entrar a tensão mais pura possível, tá? Evitar ripo, evitar ruído, para que a tensão na saída aqui não se prejudique. O princípio de uma fonte chaveada é o que? Quando a tensão de entrada varia, a tensão de saída não pode ser prejudicada. Então, se aqui cair para 3.6, por exemplo, então ela caiu aqui para 3.6 volts, ou 3.6, como queiram, essa tensão de saída não pode oscilar, tá? Se oscilar, o circuito está com defeito, tá? Beleza? Aqui, esses capacitores, como eu falei, além de filtrarem, eles armazenam a tensão, tá? Para poder manter estável aqui o nível de tensão de saída na barra de LED do display, beleza? Então, a gente tem aqui a tensão de entrada, que é PPVC main, tá? A gente tem aqui o switch, aqui no caso eu coloquei um S, mas aqui é um SW, aqui podia colocar um SW também, elemento chaveador. Então, o que acontece? O transistor corta e satura. O que acontece? Ele vai induzir a tensão aqui no indutor, na contração vai somar com a PPVC main e vai fornecer a tensão elevada aqui para nossa barra de LED. Eu vou começar aqui da esquerda, depois eu vou para a direita. Então aqui a gente tem dois pinos, um SDA, outro SSL, que são pinos de controle. Esses caras vão para onde? Ou melhor dizendo, eles vêm da onde? Do AP. Na verdade é uma comunicação bidirecional, certo? Você já deve ter visto em circuitos, esquemas elétricos, esse simbologia aqui. Então eles são sinais que ficam se comunicando, tá? Desde que o aparelho começa a trabalhar. Então eles ficam se comunicando aqui, ficam trabalhando. E para que serve o pino o SDA e o SL, o Serial Data e o Serial Clock? Justamente para manter esses caras aqui trabalhando de forma correta. Vamos dar um exemplo, para ficar bem claro, a seguinte situação. Você está lá com o teu iPhone e você quer controlar o brilho dele. Então o que acontece? Você vai lá, evidentemente, abrir o menu, no caso do iPhone 6 você abre para baixo e você vai ter ali o controle de brilho. Nesse deslize de mais e menos, esse cara aqui vai lá para o AP, lá para o processador. Então o processador vai entender que você quer aumentar ou diminuir o brilho, tá? Nisso, o CI vai entender essa comunicação, tá? Através desses dois terminais e vai vir aqui para esses dois outros terminais que também são controles, tá? Esses controles aqui, SCK e SDI, são aonde a gente consegue variar a frequência de chaveamento, ou seja, quantas vezes o meu indutor vai contrair e expandir o seu campo magnético e assim induzindo um valor de tensão na saída, tá? Então a tensão de saída ela varia daí de acordo com o nível de brilho que o usuário está estabelecendo lá através do protocolo SDA-SL. Na verdade aqui é um protocolo I ao quadrado C, ou I2C, I2C, como ficar melhor para entender. A gente tem aqui daí dois níveis de tensão, tá? O SPI e o Enable. Então esses dois caras aqui são as tensões de 1.8 volts, você vê lá no esquema, tá? Esses caras aqui nada mais são do que são uma porta lógica, E ou END. Então qual que é a porta END? Qual que é a lógica dela? Preciso ter dois valores altos para ter um valor alto na saída. Então, se faltar algum desses caras, você não trabalha. Então, ele vira uma chave aberta. Tá? Então, ele vai virar uma chave aberta. Então, precisa dessa condição aqui para poder você trabalhar. Aí, um caso muito importante aqui, para finalizar o estudo do circuito backlight do iPhone 6. Eu tenho o iLED 1 e o iLED 2. Se você ver lá no esquema, se a gente ver no esquema, são os catodo 1 e catodo 2. Tá? Para ficar mais fácil, eu tenho aqui o iPhone, vou dividir ao meio aqui o display dele.
Então, de um lado eu tenho aqui um LED, uma barra de LED, e do outro lado eu tenho outra barra de LED. Evidentemente que elas são conectadas, diferente lá do iPhone 6 Plus, que elas são separadas. Um lado vai para um catodo e outro para outro catodo. Aqui ele vai para o mesmo local, tá? Por isso que ele não dá aquele sintoma de half backlight, tá? O mesmo local não é o correto, ele vai para a mesma linha, tá? Beleza? Esse aqui já são linhas separadas, no caso do iPhone 6 Plus. Beleza? Então o que acontece? Então eu tenho aqui o tensão positiva, então ela passa aqui, vem aqui do indutor, passa pelo diodo, tá? Inclusive esse diodo aqui, ele é um diodo que ele vai funcionar como retificador também, tá? Por quê? Porque ele não vai deixar passar a parte negativa, a parte em relação, né, o que o indutor produz, ele vai deixar só passar a parte positiva. Então a parte negativa não vem para cá, até porque senão o circuito não funciona. Então a parte positiva vem e o que acontece? Ela vai vir aqui no anodo do outro diodo lá, que tem lá nas barras de LED. Tá? Então perceba, vou desenhar aqui. Então ele vem aqui, ó. Então sai positivo vem e aqui a gente vai ter, vou fazer um desenho maior aqui para ficar mais fácil. Isso colocando lá de dentro da barra de LEDs do display. Aqui aí ele vem para onde? Pro nosso, perdão gente, não é aqui não, é aqui ó, pro nosso catodo 1, catodo 2, isso fechando o circuito e fazendo com que o CI trabalhe. Portanto, se eu não tiver o LCD conectado, eu não fecho o circuito. Diante disso, o CI compreende que o circuito está em aberto, né? Em aberto, o display não está conectado e a tensão não vai sair. Então tem que ficar muito atento com isso. Quando você for buscar falhas nesse circuito, você precisa colocar a tela para poder você ir trabalhar, beleza? Agora a gente vai para as causas, defeitos e causas, possíveis causas quando esse circuito entra com defeito. Então, um dos caras mais comuns de dar defeito nesse circuito, diodo, aí vem o capacitor, aí o CI e por último o indutor. Então eu vou listar aqui primeiro o diodo. Então o que acontece quando o diodo vem a ocorrer problema? Sem margem nenhuma, total, tá? Porque da onde que vem? Por exemplo, se o diodo abriu. Se o diodo abrir, eu interrompo o circuito, concorda? Se eu interrompo o circuito, eu não tenho nada aqui na saída, tá? Eu vou ter 0 volts, beleza? Isso que eu não estou colocando aqui, a FL lá, a famosa FL 2024, tá? Não estou contando isso, estamos estudando apenas o circuito. Então o diodo abriu, luz apagada, então sem luz. Outra situação do diodo, entrou em curto, então ele virou um fio. Nisso que ele vira um fio, ele vai deixar passar a parte negativa também. Então vai vir um campo magnético que deveria, a soma dessas duas tensões que deveria vir para cá, e filtradas aqui pelo diodo retificador, vai vir um emaranhado de intempéries para esse lado aqui, ou seja, você vai conseguir medir nessa saída aqui o valor da PPVC main. Vamos colocar aqui, por exemplo, a tensão que a gente viu lá no começo, 4 volts. 4 volts é insuficiente para alimentar o backlight, concorda? Beleza? Isso que vai gerar um alto aquecimento, porque aqui está produzindo uma alta tensão, tá? Aí você vai medir lá, você vai conseguir achar os 4 volts, mas com superaquecimento, porque o diodo está em curto. Beleza? Capacitor. Se o capacitor entrar em curto, evidentemente que eu vou aterrar uma linha de alta tensão aqui, ou seja, vai esquentar pra caramba, tá? Então vai esquentar muito. Então, segundo caso aqui, capacitor sem luz também, tá? Outro caso, os capacitores aqui estão com capacitância alterada.
Aí o que acontece? Eu tenho uma outra situação que é a tela fica cintilando, ela fica piscando. Tá? Então ela fica piscando. Então, causa de capacitor alterado. Beleza? Então a gente tem aqui vários capacitores em paralelo. Se um deles tiver com fuga ou a capacitância dele alterar, a gente vai ter tela piscando ou sem luz também. Beleza? Terceira hipótese, CI. Se o CI vir dar defeito, sem luz. Tá? Porque lembra que o elemento chaveador está aqui dentro? E é ele que vai fazer a indução da tensão aqui em cima do indutor. Ou seja, a gente não vai ter aquele campo magnético contraindo, somando-se com a PVC main, ou seja, tensão que a gente vai ter aqui, como a PVC entra na mesma linha, 4 volts também. Tá? Beleza? Claro que também você pode ter um CI curto, vai aquecer bastante ele aqui. Cuidado que ele engana, que como ele está na mesma linha do diodo aqui, ele vai acabar às vezes esquentando os dois, até porque eles são bem próximos, e acaba dando uma confusão. Então, ficar atento nesses dois detalhes aqui, no CI e no diodo. E o último caso é o indutor, nosso indutor. O indutor aqui é um caso curioso. Ele fica sem luz, evidentemente, porque é ele que vai produzir ali, ele vai se somar com a tensão do PVC main. E também pode ficar piscando. Tá? Só que aqui, diferente do capacitor, o capacitor ele fica piscando. Aqui no indutor ele fica meio... aqui no capacitor ele fica piscando e fica às vezes cintilando. Aqui no indutor não, ele vai ficar piscando forte e apagando. Piscando forte e apagando. Porque o indutor está alterado, tá? Ou ele abriu. Lembrando que o indutor não entra em curto, né? Ele já é um curto por natureza. Então ele abriu, tá? Quando ele abre, daí ele fica sem luz totalmente. Porque daí ele não vai induzir tensão. Agora quando ele está alterado, a indutância dele está alterada, aí ele pode ficar piscando, aquele pisco, aquela piscada forte. Ele pisca o brilho no máximo e apaga. E fica desse jeito. Diferente do capacitor que ele fica às vezes cintilando ou ele fica piscando também. Beleza, galera? Então, essa é a explicação de como funciona o circuito de backlight do iPhone 6 através da topologia. Beleza? Agora a gente vai para a prática, vai fazer as medições através da teoria que a gente aprendeu aqui agora e vai detectar quem que é o culpado, tá? A ideia de você entender a teoria é você não ir ficar jogando calor na placa e trocando componente de qualquer jeito. A gente vai analisar a placa através da teoria e ir direto ao culpado. Muito obrigado e até daqui a pouco. Então, galera, dando continuidade ao vídeo, então a gente está aqui com a placa do iPhone 6 que está com problema de backlight, tá? Aqui a gente fez uma simulação, tá? E a gente vai começar a medir aqui para ir direto ao ponto. Então eu vou deixar o multímetro aqui. Então, como a gente pode observar, a gente vai começar a fazer a medição aqui no FPC, no pin do Então, como a gente pode perceber, a impedância ela está um pouco acima do valor, né? Isso nos indica já de início duas coisas. Primeiro, que a nossa FL que está mais aqui, ó, tá boa, ela não está interrompida. Em todo caso, vamos fazer medição em cima dela, só para garantir. Então a gente percebe que ela está ok, tá? É lógico que a gente deveria medir ela com indutímetro para saber se ela está com a indutância correta.
mas neste caso não é necessário. Então perceba que a medição aí está dando 416, tá? milivolts, beleza? A gente vai medir aqui agora os capacitores. É claro que se os capacitores estivessem curtos, já causaria ali já no pino do backlight, no pino onde que entra o mais B do backlight. Então a impedância aqui tem que dar a mesma que deu no terminal ali do FPC, e deu a mesma medição, a gente pode perceber aí no multímetro. E mais aqui em cima a gente já pode perceber que o diodo está estourado, né? Claro que a gente fez uma simulação aqui e colocou o diodo invertido propositalmente, tá bom? Então vou dar mais uma aproximada aqui para vocês verem detalhes. Então perceba que o diodo aí está invertido e é lógico que ele ia estourar, beleza? Então, como a tela não deu nenhuma imagem, como a gente estudou lá, a gente teria dois casos, né? No caso aqui a gente teria a FL em aberto, tá? Porém, se a FL tivesse aberto e fosse só ela o problema, o consumo não seria tão alto como mostrei lá no vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui novamente, tá? Duas situações. Então eu vou alimentar a placa aqui. Perceba que sem o display conectado, o consumo ali ele não fica alto, tá? Ele dá alguns picos ali, evidentemente, porque a tensão está passando por ali, mas não é tão alto quanto o display conectado. Por quê? Porque o display conectado fecha o circuito, tá? A gente vai provar isso agora. Então eu vou desligar aqui novamente e vou colocar a tela. Vou iniciar o ATC. Agora perceba o consumo. Olha lá, 1.13 de pico, 1.36, 1.25. Percebeu? Porque o diodo está praticamente em curto, ele está com uma fuga muito alta, se não tiver em curto, né? Então eu vou desligar aqui porque senão pode piorar o sintoma. Beleza? Agora a pergunta, eu vou alimentar de novo a placa aqui e vou fazer a medição ali no terminal correspondente à saída do backlight. Vou ligar a placa. Qual seria o nível de tensão que estaria ali? Se ele estiver em curto, a gente vai encontrar próximo da tensão da fonte. Se ele estiver aberto, a gente não vai ter tensão nenhuma, concorda? Então vamos medir. Deixa eu colocar um multímetro aqui, escala de tensão contínua. Então olha lá, nenhuma tensão, como provado, né? 510 mV aí é fuga, tá? Então a teoria é muito importante para a gente poder compreender aí os defeitos, tá? Então 520 mV aí que está escapando aí entre, no caso ali, anodo e catodo, beleza? Então, vamos fazer o reparo. Vamos proteger o AP aqui.
colocar aqui uma base para evitar que o calor se dissipe com mais velocidade. Aqui é uma área extremamente delicada, galera, pelo fato de estar do lado do processador em um espaço muito pequeno, né? Então aqui tem que ser rápido e preciso. Estava com outro diodo separado aqui. Pronto, soldado. Agora observe que o diodo está na sua devida polaridade e bem soldado. Beleza? E agora a gente vai para o teste. Antes de colocar o display, a gente vai alimentar a placa. Tá? Um pouco quente ainda. Na verdade, eu não preciso nem ligar, porque a PPVC main, que está ligada ali ao indutor, vai passar pelo indutor e vai para o diodo. Eu já tenho que ter aqui uma tensão de standby. Vou colocar aqui para ficar mais fácil, né? Vamos ver o nível de tensão que tem ali agora. Agora a gente já tem a tensão do back, tensão da PPVC main. Tá? Beleza? Então agora a gente vai desligar a fonte aqui. Nunca se deve colocar a fonte conectada e conectar o LCD, que pode dar BO. Eu vou conectar aqui nossa frontal, nosso display. E agora eu vou ligar aqui na fonte. E agora a gente já pode perceber que a gente tem imagem. Tá? Na verdade a imagem a gente já tinha, o que a gente não tinha era o backlight. Perceba agora o consumo, como ele está normal. Tá? Ele não está 100% normal ainda para um iPhone 6, mas já está bem menos do que o anterior, né? Esse consumo a mais aí, tem que investigar. Beleza? Então a gente tem aqui agora o aparelho funcionando normalmente. Tá? Então aqui era uma simulação, galera, para finalizar a nossa videoaula. Beleza? Muito obrigado e até a próxima videoaula.